Vamos chegando para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fly, ó. E já chega daquele jeitão que vocês já sabem, ó. Sentando o dedo no like. Cara, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento. Então, ó, vai sentando o dedão aí neste like. Se ainda não é inscrito aqui no canal Almeida Fly, faz o seguinte, botãozão vermelho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Clica e venha fazer parte da família Almeida Fly. Compartilha e ativa também o sininho das notificações. Meus amigos, esse Zé Colmeia do Vasco, torcedor do Vasco, tava ali num podcast, um podcast totalmente vascaíno, junto com o Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno, inclusive direitos autorais, imagens deste corte que eu vou trazer para vocês, é lá do canal Fanático Vascaíno. E o assunto, cara, lógico que é para ser Vasco. Se esses caras estão ali, os dois são vascaínos, o que o assunto tem que... tem que reinar nesse programa? Qual é o assunto que tem, né, que tem que ser principal ali? É Vasco, mas não. Tem que falar do Flamengo. Tem que, né, dar uma cutucada, falar isso, falar aquilo. E o Zé Colmeia, cara, o que esse cara falou da torcida do Flamengo é bizarro. Eu vou colocar esse corte agora e depois eu vou voltar para dar minha opinião sobre essa situação, porque eu tenho algo a falar sobre isso. Olha só o que esse Zé Colmeia, para não falar outra coisa, Zé Colmeia, falou do Flamengo e da torcida rubro-negra. Vamos conferir. Ô Zé, o jogo do Flamengo, eu ouvi uma frase ainda agora aqui de um grande amigo meu, que estava aqui, o Mateuzinho Sodré, tá chegando em casa, falou assim, cara, perdemos... Mas eu tô surpreso em 3 meses de ter visto um Vasco assim, cara. Eu não fiquei triste. Fiquei decepcionado, porque a gente não passou e tal. Mas, cara, eu tô vendo um futuro no Vasco. Eu também vejo. O que você enxerga desse campeonato brasileiro que vai começar daqui a 25 dias pro Vasco? Ô Fábio, então, o Flamengo foi o último campeão da Libertadores? O Flamengo é o último campeão da Libertadores. Então, o Vasco com um time formado em 3 meses... Se eu estiver falando alguma mentira e qualquer comentarista de futebol, eu chamo ele de ignorante. Se ele contradizer o que eu vou falar aqui agora. Começa o jogo entre Vasco e Flamengo. O Vasco começa o jogo mandando no jogo. O Flamengo encontra um gol, certo? Sim. O Vasco tem de 5 a 8 minutos que ficou ainda meio perdido no jogo. E aí o Vasco se reencontra. Sim. Uma sequência de não sei quantos escanteios ali, ataques e escanteio, e domínio de bola, e roubava a bola do Flamengo toda hora, sufocava. E o Vasco encontra o gol do Capasso e continua martelando. Tanto é que teve uma sequência, acho que de 3... O Puma Rodrigues teve uma chance? Teve. Uma sequência de 3 escanteios. Sim. Isso ainda no primeiro tempo. E o jogo termina com um lateral ofensivo do lado da bandeirinha de córner. O cara não deixou o Vasco bater. Já tinha dado o acréscimo e ele encerrou. Ok. Eu lembro perfeitamente disso. Vem o segundo tempo. Os 20 primeiros minutos são do Vasco. Os 20 primeiros minutos são. O time que está formado há 3 meses, com os jogadores que chegaram, o jogador que veio de lesão... O Vasco atropela o Flamengo, literalmente. Atropela. Os rubro-negros mais conscientes, entendedores de futebol, não é que eles querem sacanear, aí beleza. Eles falam, cara, vocês não aproveitaram. O time estava desorganizado, o Vasco podia ter ganho o jogo, realmente. Ó, a Júlia Santos fala pra você, o Fábio, avisa o Zé aí que é a garota das fotos, que fala da premonição do gol, Zé. Tá mandando um abraço pra você que mandou aqui. Quando foi ter o escanteio do Vasco, eu não tinha falado isso em lance nenhum. Eu virei pra ela é aquela garota que tira as fotos na arquibancada da galera. Eu falei, Júlia, tá com o celular aí? Ela, filma que vai sair o gol do Vasco. Teve a premonição do Zé. Aí ela virou e falou assim, sério, Zé? Filma. Aí, ela começou a filmar e quando, inclusive ela postou isso, que foi lá, a garota das fotos do Vasco. Que legal. Tá lá. Aí, a gente comemorou pra caramba e foi muito bom. E Fabinho... Só que a gente não aproveitou a desorganização do Flamengo. Não, ô Fábio, olha só. Esse campeonato, a gente
a gente tinha... Faltou um gol. Esse gol foi o que deram ao Flamengo, que não era para ter dado. No primeiro jogo, o gol do Arrascaeta. Existe o VAR, meu irmão. Não tem como o VAR, numa jogada direta, em que o Gabigol empurra com as duas mãos, claramente... O Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, que é o cara que vai cabecear, ele ia cabecear inteiro. Ele cabeceia assim, ó, todo desconcertado. Tá. Porra, ô Fábio, aquilo ali é, ó, o cara lá do VAR. Só que, Fábio, eu tenho que falar isso, porque ninguém fala. O meu sonho, e eu faço isso sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Meu irmão, se o Vasco quisesse que eu representasse o Vasco dentro da federação, eu faria isso sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Mas o que mudaria você representando o Vasco? Várias coisas. Por exemplo? Por exemplo, eu cansei de ver conversas entre o Rubinho e o Eurico. Depois de jogo, dentro de sala da presidência. Entenderia melhor os bastidores. Eu conheço tudo. Eu sei como move. E eu vou falar pra você, Fábio, uma parada aqui que, no mínimo, é muito estranha. Começa em 2019 o processo licitatório do Maracanã com a dupla Fla-Flu. Me diz, depois de 2019, qual foi a final que não foi Fla-Flu? Não tem. Ô Fábio, quem foram os dois times que pegam e... Eu vou dar sugestões aqui na tua live, tá? Tá. Porque é sugestão minha. Quem foram os dois times que tiveram dois mandos de campo? Dos grandes. Mando de campo em qual jogo que você diz? Flamengo e Fluminense. O Vasco teve um mando. Nos clássicos, você diz, tá? Aí você vai me dizer assim, Zé, mas isso aí só muda a questão de televisão. Não. Você viu como tava a sul do Vasco e como tava a norte do Flamengo nesse jogo de domingo? Sim. A sul do Vasco tinha mais torcedor do que a norte do Flamengo. O que não aconteceu no primeiro jogo. Por quê? Porque você tem uma comodidade de pegar a tua carteirinha. Eles dificultam a venda? Eu vou até fazer que todo vascaíno tem que ter isso aqui. Você pegar a tua carteirinha e comprar teu ingresso tá aqui. Tá aqui. Aí quando o mando é do Flamengo, você tem que se cadastrar no site do Flamengo. Sim. Você tem que ir aonde que tá sujeito a retirar. E o torcedor do Vasco é acomodado. Mas ele não abandona o Vasco. E o torcedor do Flamengo, que vem de ganhar a Libertadores, é modinha. É modinha. O torcedor do Flamengo é modinha. Por quê? A torcida do Vasco tinha que reverter o resultado e tinha mais torcedor do Vasco na Sul do que na outra. E o resto não dá pra gente quantificar, sabe por quê? Porque muito torcedor do Vasco não vai com a camisa. Não vai. Com medo. Sabe o que eu fico pensando? Ele fala que a torcida do Flamengo é modinha, né? Começou em 2019. Mas é engraçado que a torcida do Flamengo é tão modinha, começou em 2019, que é a torcida que mais cresce no mundo. É a maior torcida do mundo, a maior torcida do Brasil. Por tudo que o Flamengo já passou. Quase sendo rebaixado, uma pindaíba desgraçada, quem é Flamengo sabe. Aí o cara vem dizer que a gente é modinha. É brincadeira, né? E outra coisa, eles se vangloriam. Cara, eles têm orgulho de dizer: nós somos Vasco, porque olha só, o Vasco caiu 3 vezes, sabe lá, ou 4, nem sei quantas vezes eles caíram, e nós estamos aqui firme e forte. Quer dizer que o Flamengo tem que cair para a segunda divisão para dizer que eu sou um torcedor raiz, meus amigos? Essa é apequenar demais, não? Então, Zé Colmeia, menos, calma, teu coração. Já foram eliminados por nós, já foram eliminados pelo ABC. Aprende o ABC primeiro e depois a gente conversa.
Beleza? Depois a gente conversa. E não vem com esse caô de querer chamar a torcida do Flamengo de modinha, não. Pelo amor de Deus, nós somos a maior do Brasil. Engole isso e chupa Vasco. Já comenta embaixo então a opinião de vocês sobre o que foi dito aí pelo Zé Colmeia, torcedor do Vasco, lá no Fanático Vascaíno. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.